Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM, um podcast que fala de tecnologia, fala de criatividade, inovação e empreendedorismo. Nós estamos no YouTube, né? Pode estar assistindo no YouTube ou no Spotify. Nós estamos no YouTube com TXM Business, mas em todos os nossos outros canais é TXM-Methods. Spotify, Instagram, LinkedIn, Facebook, TXM Methods. Hoje a gente vai falar de tecnologia, vai falar de empreendedorismo e vai falar um pouquinho de Floripa e vai falar do mundo que está saindo a partir de Floripa. Vou trazer um cara aqui que conheço há algum tempo já também. A gente conversou alguns projetos e está aí para falar de um livro bem legal, mas não é só do livro, também da empresa, a empresa que ele toca, que é a English Inc., que vai ensinar você a falar inglês também. Nós acabamos de gravar um podcast com o Jatira aqui, o Jatira do Câmara Brasil Portugal. Ele só falou que tem que falar inglês, que tem que falar inglês, que tem que falar inglês, tem que falar inglês. Então, vamos lá, vamos conversar. Daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês. Trouxe o Alexandre aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo e internacionalização também, né? Que é bastante importante para tudo isso acontecer. Alexandre, quem é você? Conta pro pessoal lá. Salomão, muito obrigado por ter me recebido aqui na TXM. Sempre um prazer falar contigo. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Noronha, eu sou empreendedor, sou agente local de inovação também pelo Sebrae. Sou sócio fundador da English Inc. Tenho uma carreira aí de 35 anos dentro da área de empreendedorismo. Trabalhei bastante também na empresa de tecnologia e inovação. Morei na Inglaterra durante 6 anos, voltei para o Brasil com bastante vontade de empreender. E hoje estou aqui justamente para falar sobre internacionalização, sobre comunicação internacional. E dividir um pouquinho com vocês da história da construção do livro do Ponte para o Mundo, que eu reuni vários empresários dentro do ecossistema para contar um pouquinho dessa jornada de internacionalização. Legal, Alexandre. Alexandre, a English Inc., você morou na Inglaterra, trouxe toda essa tua informação. Eu sempre falo, quando falo com você, eu digo que eu preciso melhorar meu inglês, eu preciso fazer um curso com você, preciso fazer. Me conta, eu já ouvi outras vezes, o pessoal talvez não tenha ouvido, qual é o diferencial da English Inc.? Legal. A English Inc. nasceu com o propósito de ajudar empresas, profissionais e startups a se comunicar com o mundo através de uma central de serviços do idioma inglês. Então, a gente não oferece só um ensino, a gente oferece primeiro uma consultoria, a gente entende qual que é a dor da empresa ou do profissional para se relacionar com o exterior e, a partir daí, a gente propõe soluções. Uma delas é o ensino de idiomas, então a gente não se posiciona exclusivamente como uma escola de idiomas, mas também a gente analisa todos os viés que a empresa precisa para se relacionar com o exterior. Então, é um inglês focado a propósito, não é um inglês focado a objetivos simples, né? E uma coisa bastante personalizada, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? Inclusive, com a vinda da inteligência artificial, a gente facilitou muito a gente customizar tanto a parte de conteúdo quanto a parte de exercícios, de gamificação. Então, tudo que a gente constrói focado no segmento da empresa, focado nos diferenciais da empresa. A gente entende exatamente o que a empresa está buscando com o exterior para não oferecer só aos funcionários um benefício da fluência do idioma. Mas a gente provoca ações como um benchmark internacional, como, por exemplo, uma análise de mercado, um estudo de uma tecnologia para que essa empresa se diferencie aqui dentro do Brasil, independente dela ir para o exterior ou não. Uhum. Então, onde veio essa ideia? Quando é que surgiu esse insight? Isso é bem bacana a história. Porque eu trabalhei em várias empresas de tecnologia, trabalhei na Ceprol, não sei se tu conhece. Lembro. A Nexera também trabalhei durante um tempo. Ceprol vendia Prológica, eu lembro que eles exato. Nossa, e assim, a minha formação, na verdade, design gráfico, inclusive, tem essa afinidade junto contigo, né, Salomão? E eu trabalhando na área de tecnologia, eu comecei a ter esse relacionamento com a Michelle, que é a sócia fundadora. Na verdade, ela que é professora de inglês, todo conhecimento parte dela em relação ao idioma. E aí me inspirou justamente de fazer essa junção do meu conhecimento junto com dela. E aí, na época, a gente criou uma empresa
Isso há mais de 15 anos atrás, chamado 2D Media. Então, era uma empresa que trabalhava mais com viés da tradução, focada em entregas relacionadas a design gráfico, né? Web design, então fazia website em vários idiomas, etc, etc. A partir daí, a Michelle, a gente teve... A Michelle tem um filho que é inglês, né? E ele é autista, então a gente, em um momento da vida... Se conheceram lá ou aqui? Se conhecemos aqui, inclusive dentro do CCE, eu era aluno do CCE e ela era professora de outra turma. E aí a gente começou a se relacionar... noivamos, e aí a gente viu que a educação do nosso pequeno, né, que hoje está com 25 anos, chama de pequeno é hábito, né, era melhor no exterior, né, pelo fato dele ser autista e tudo mais, a gente viu que a educação fundamental para ele é outro cenário lá na Inglaterra. Então ela foi para lá, lá eu trabalhei para uma empresa chamada Knightsbridge PME. É uma empresa que trabalha com... É uma indústria de artigos de decoração de bolo. Parece ser um segmento pequenininho, mas para ter uma ideia, eles têm 4 unidades no mundo. A matriz fica na Inglaterra, tem um nos Estados Unidos, tem um na África do Sul, e tem outro em Hong Kong. E eu trabalhei lá como coordenador de marketing. Então, trabalhei lá durante 6 anos. E aí voltamos para cá com muita vontade de empreender, né? Na época lá, eu já tinha essa questão de, não, quando a gente voltar, vamos criar um modelo de negócio disruptivo e tudo mais, só que na época eu nunca tinha ouvido falar da palavra startup. Na verdade, foi muito engraçado. Isso aqui é a década de 90, isso 2000? Isso foi 2012 que eu me mudei para a Inglaterra, 2013 mais ou menos, quando... Voltou na pandemia. Voltei um pouquinho antes da pandemia, em 2018. E aí, lá na Inglaterra, eu fiz o curso de Business Management pela Oxford Homeschool College. Sim. E aí, na época, eu desenvolvi uma ideia que era muito parecido com o Get Ninjas, que era um aplicativo que fazia contratação de profissional terceirizado. E, gente, era impressionante. Eu voltava para casa, a empresa ficava em Londres, eu morava em Dartford, que é uma cidade satélite, ficava a mais ou menos 2h30 de casa. Então, caminho para casa, eu ia matutando sobre o modelo de negócio e refinando a proposta. Chegava em casa, alimentava o modelo de negócio, virou quase que uma mini bíblia. Aí a gente se muda de volta para o Brasil, né? Chega em Florianópolis. Você é daqui? Eu sou daqui. E filho de manezinho, que é uma coisa que hoje está cada vez mais rara, né? E aí, chegando aqui, me aproximo das associações, né? Me aproximo da CAT, me aproximo do Sebrae, e aí eu conheço o modelo de startup, e aquilo dali foi uma quebra na minha mentalidade, eu disse, e aí eu fiquei sabendo do Get Ninjas. Então, assim, foram várias surpresas, né? Principalmente nessa questão de empreender. E assim, na minha vida, eu tenho muito essa questão do mindset de abraçar algo novo sem ficar com pesar daquilo que foi construído. Porque tudo que a gente aprende, por mais que seja um método que hoje pode parecer obsoleto, ele enriquece muito o aprendizado. E aí, a partir do método ágil, foi onde a gente viu a oportunidade de eu fazer o MBA de empreendedorismo e inovação para startup no Senai. Isso foi lá em 2019, mas em 2018, eu e a Michelle, a gente já conversou que, como o Get Ninjas na verdade não era o Get Ninjas, né, mas o concorrente do Get Ninjas, não era algo que na época era promissor. Eu disse assim, Michelle, vamos continuar um modelo parecido com o 2D Media, mas vamos criar algo com a tua identidade, com a tua cara. Então foi onde saiu a Inglês Inc. Na época, a gente criou a Inglês Inc. e criou a English for Startups. Então ela respondia a Inglês Inc., que era uma empresa que focava mais na área de educação. Aí a gente não tinha esse leque que trabalhava com tradução, com outras entregas
era mais focado, de fato, a parte de idioma, e eu trabalhava em English for Startups, que era focado na parte de inglês para atender as necessidades das startups. Quando a gente fez o MBA, aí, de novo, né, empreendedor, tipo, é um bicho inquieto, né, Salomão? Com certeza. Aí eu pensei em vários modelos de negócio para ampliar essas entregas da Inglês Inc. Foi daí que a gente viu dessa necessidade, a gente começou a se perguntar justamente as perguntas do Golden Circle, do Simon Sinek, o porquê internacionalizar, né? O porquê se relacionar com o mundo, o que a gente entrega além do idioma, né? Foi a partir daí que a gente viu que, na verdade, a gente era uma parte dentro de uma jornada maior, né? E a gente via que a gente estava muito solitário dentro dessa jornada. A gente entregava uma dor que era eminente para as empresas que querem se relacionar, mas a gente não tinha essa conexão, tá? Mas em que momento que a empresa de fato precisa de nós, né? De que forma que a gente pode oferecer os nossos serviços integrados com outros serviços dentro da jornada? Foi daí que partiu a ideia. Eu na época, tive acesso ao Ponte para Inovação. Deixa eu até tomar uma aguinha que agora eu fiquei rouco. Eu tive acesso ao livro Ponte para Inovação. Daniel, né? Do Daniel Lepnitz e do Rodrigo Lócio. E lá eles contaram como se desenvolveu o ecossistema de inovação aqui em Florianópolis, né? E tinha 2 artigos muito interessantes, um do Daniel e outro do Klaus, falando de internacionalização. O Daniel falava sobre missão e o Klaus falava justamente sobre o potencial das empresas se internacionalizar. E eu entendi muito e achei muito curioso que no livro ele faz isso, né? Ele traz experts dentro do ecossistema de inovação para cada um contar um pouquinho do trecho. E foi daí que me veio a ideia de criar o Ponte para o Mundo, que é um livro que fala justamente sobre a jornada dentro do ecossistema de internacionalização. Inclusive, ele, apesar do tamanho, né, gente, tá escrito um guia prático para ajudar startups, scale-ups, empresas de tecnologia a pensar e atuar globalmente. E aí a gente começou a desenhar justamente a jornada da internacionalização, falando justamente do Golden Circle, o porquê se internacionalizar, como se internacionalizar e o que fazer para internacionalizar. A gente fala de startup, fala de inovação, fala de M&A, fala de investimentos internacionais, pega as questões jurídicas, contábeis. A gente chamou a Apex Brasil, chamou KPMG, o Sebrae Nacional, o Daniel falando sobre missões e a gente falou sobre comunicação com o mundo e falou também sobre localização. Que localização nada mais é do que a adaptação do produto para o viés linguístico, cultural e legal. Então, a partir dessa construção foi onde a gente realmente viu a importância do idioma em todas as fases, né? Porque tu nunca deixa de se comunicar com o exterior, né? E é muito importante esse relacionamento, não só do viés comercial, mas quando tu fala numa empresa da comunicação, tu tem que pensar desde a elaboração do produto, até a questão do desenvolvimento dos profissionais que vão se relacionar, que vão para uma missão internacional. Falar também... Porque internacionalização não é só vender lá fora, né? É participar de missão, é conhecer mercado, é pesquisar, é trazer coisas de lá para cá também, né? Com certeza. E daí eu quero só aproveitar que você está falando aqui, que você está construindo da ponte para o mundo, que veio da ponte para a inovação, que vem toda essa história. A gente teve essa avaliação do Startup Genome aqui em Santa Catarina, né? Aqui em Florianópolis, no ecossistema de Florianópolis. E uma das críticas do Startup Genome é a baixa internacionalização das nossas startups. Uhum. Isso é verdade. Sim, sim. E por quê? Nossa. Existe, gente, a maior premissa que a gente escuta, principalmente numa empresa de idioma, quando a gente vai falar sobre internacionalização, e para uma startup, primeiro, startup está numa fase inicial, né? Então, a gente sabe que o investimento é curto, né? Sabe que a startup primeiro precisa validar o seu mercado, a sua hipótese no mercado rapidamente, para depois pensar em escala. E, de fato, gente, uma das coisas que a gente sempre defende
é que globalização e internacionalização são teorias diferentes, mas complementares. Globalização... Aquela história de pensar localmente e agir globalmente, ou pensar globalmente e agir localmente. Exatamente. Então, o que a gente defende? Que globalização ela é uma necessidade. Internacionalização é uma decisão estratégica assertiva quando o timing for certo. Uhum. Então, o que a gente fala? A gente fala o que a empresa, independente de ser uma startup, ser um mercadinho, toda empresa, na nossa visão, ela precisa se relacionar com o mundo. Por quê? Gente, hoje qualquer produto ou serviço que tu for oferecer para o mercado, com certeza você vai ter um competidor internacional que está atuando aqui no Brasil. Ele não necessariamente é um... E pegando, por exemplo, uma empresa que eu estou atendendo pelo Sebrae, que ela é uma empresa que o dono ele é um colombiano que veio para o Brasil e abriu uma cafeteria... E ele, né, ele é um barista, ele tem um diferencial, ele fez esse aprendizado lá fora e trouxe esse diferencial aqui para o Brasil. Então, o que é a globalização? É o relacionamento com o mundo para que você se diferencie aqui no seu país de origem e que tenha uma competição de igual por igual para qualquer mercado, inclusive no mercado local. Então, independente de onde você estiver, você precisa se relacionar com o mundo para aprender com o mundo. O que ele faz de melhor para que a sua régua seja equivalente à régua lá de fora. Tentando dizer, eu acho que eu entendi assim, é que eu preciso internacionalizar para estar nacional também. Isso, precisa se globalizar. Globalizar para estar nacional. Isso. A internacionalização já é o segundo passo. A internacionalização. Eu globalizo para estar aqui e daí... Isso. Então, assim, gente, na globalização, por exemplo, tu pode fazer justamente a questão de benchmarking internacional. Tu pode fazer cursos internacionais, a quantidade de cursos que tem de Stanford, gratuitos, hein? Gratuitos. Então, assim, tudo que tu precisa é ter uma fluência. Não precisa ser extremamente fluente no inglês, mas tem que ter pelo menos um inglês intermediário para, de fato, conseguir absorver aquele conteúdo e é o conteúdo que a gente chama de conteúdo estratégico, né? Não é o conteúdo básico de um aprendizado simplista, né? Ele The books on the table não serve. Não seria o The books on the table. Seria justamente although the books on the table right now. Mas é justamente essa questão de tu aprender jargões do teu segmento, né? Então, quando tu vai fazer um pitch, fazer uma apresentação, tu trazer esses elementos que tu dizer assim, olha, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, eles estão fazendo dessa maneira. Eu aprendi em Oxford que esse produto, ele lá fora tá entregando essa qualidade que a minha empresa também tá entregando, né? Então, eu aprendi lá fora e eu estou instalando, estou aplicando aquela metodologia aqui na minha empresa e só minha empresa tem esse padrão de qualidade. Então, tudo isso é um diferencial muito grande, sem falar que tu se prepara justamente para esses concorrentes internacionais que eu comentei. E a internacionalização aí, de fato, é o momento onde a tua empresa já tem uma certa maturidade, por isso que a gente fala para as startups, quando pensa em programas de internacionalização, entender se é uma questão de imigração, né? E assim, tudo tem dois pesos e duas medidas, né? Então, entender se realmente é timing para a tua empresa aí, se tu estás comprometido a abrir mão de atuar no Brasil para trabalhar no exterior, ou se é exportação. Quando tu fala em exportação, também tem timing, tem estrutura, tem investimento. Gente, não é algo simples. A gente gostaria de dizer que é algo simples. Claro, é complicado. Mas é complicado. Mas assim, se a gente tiver gente que apoie, fica mais fácil, né? Sim, exato. Não, e falando assim, dos profissionais que a gente se relaciona, que são experts nessa questão de estudo de mercado, e isso é uma premissa que acho que todo empreendedor brasileiro tem a consciência, né? É dificílimo empreender no Brasil. Uhum. Então, assim, a gente sabe que existe um ranking justamente de países que têm essa maior facilidade de empreender. Então, de fato, em alguns países é muito fácil tu empreender, né? Tipo, não é tão burocrático.
mas não é pela facilidade de penetração naquele mercado que, de fato, ele é um país promissor para tu atender. Eu trabalhei com um dos nossos clientes, né? Ele trabalhava com produtos de beleza para cabelos cacheados. E ele frisava muito que ele queria atender o mercado americano, que eu quero ir para o Vale do Silício, que o meu produto é diferenciado, que eu tenho uma ótima entrega, que eu vou fazer sucesso nos Estados Unidos. E se esquece que o Vale do Silício é um ambiente extremamente competitivo, né? E é dificílimo de penetrar. E aí eu trouxe para ele a reflexão justamente, tu já pensou na África do Sul? Já pensou em outros países que tem uma alta demanda da tua cabelo cacheado, de cabelo o DNA cacheado? dele, da região, né? E assim, e na hora, assim, tipo, parece que uma janela se quebrou na frente dele. Ele disse, olha, hoje eu vou conversar com os meus sócios e tal. Então, assim, isso é muito bacana E parece ser uma coisa super simples, né, de perceber. Mas a gente está dentro do negócio, a gente não vê, a gente não sai, né? Isso é inovação aberta, né? Você faz inovação aberta, Pedro. Exato. Então, a gente traz reflexões justamente assim. Pega um pitch, por exemplo, que o pessoal leva pitch internacional, as consultorias, por exemplo, que a gente faz e as traduções, quando a gente pega um pitch deck, a gente traz algumas visões, por exemplo, case de sucesso. Eu vou falar que eu sou um dos maiores fornecedores do Magazine Luiza. Aí ele apresenta isso para um gringo, aí o gringo Magazine vai olhar Luiza. Assim... né? Exatamente. Então a gente traz elementos assim, traz que você é um dos principais fornecedores de um dos maiores marketplaces do Brasil, que dali já vai ter uma sonoridade tão, né? Vai ter um impacto tão maior para pode até colocar o logo do Magazine Luiza, mas não dizer que é Magazine Luiza, né? Exato. Assim, tipo, ter uma simples legenda próxima, sabe? Tipo, e a gente trabalha também bastante com a questão cultural, né? Então, quando a gente fala de idiomas, a gente tem que trabalhar aspecto linguístico, cultural e legal. Então, isso é uma das coisas muito bacanas também que o próprio AI trouxe. Quando a gente gamifica os exercícios nossos, a gente coloca nos prompts essa questão dos interesses da empresa. Então, se a empresa está indo para o Canadá, por exemplo, a gente traz aspectos reais dentro dessa gamificação para que eles, primeiro, tem essa gamificação relacionada ao segmento deles, as tecnologias, os jargões do segmento deles, e também focado no país de destino. Então, é um inglês direcionado, de fato, para as necessidades reais e para potencializar negócios lá fora. Legal. E isso você trouxe na ponte para o mundo. Escreveu um livro. E o que conta no livro aí? Conta para nós. Legal. O Ponte para o Mundo, a gente falou justamente sobre a jornada de internacionalização. Então, primeiro a gente fala sobre as startups, né? Como que as startups se relacionam com o mundo, como que esse ecossistema de startups, Vale do Silício, e quem traz isso é justamente a Apex Brasil. Depois a gente fala sobre inovação como um todo, então o Diogo Garcia da KPMG é quem traz esse artigo. Nós falamos sobre comunicação com o mundo, então a gente fala o que é tradução, o que é versão, o que é tradução juramentada. Falamos também sobre a fluência das empresas como um todo, porque hoje, se até então, né, antes da nossa entrega, se a pessoa se tornar fluente, então a gente tem uma certificação de fluência para a empresa. Então a gente trabalha 5 viés. A gente trabalha a fluência, a gente trabalha a apresentação, a gente trabalha a comunicação, o marketing, né, que no caso é a promoção da empresa no país de destino, o produto, que aí é o teu produto ou o teu serviço versionado para o inglês, né, então a gente chama isso de entrega, e o suporte, ou seja, as demandas do dia a dia que a empresa precisa, seja enviar um e-mail, criar uma proposta comercial, um invoice, então a empresa tendo essa maturidade nesses 5 pilares, ela tem esse certificado de fluência internacional. Depois disso, a gente fala sobre a questão do aprendizado internacional. Então, o Leandro Piazza, da 49 Educação, fala da experiência dele em Stanford, tipo dessa importância da pessoa buscar aprendizado lá fora. Tem a questão da promoção internacional, então tem a Cris Mieco, do Sebrae Nacional, também trazendo isso. Gente, é bastante coisa, então eu vou até dar uma acelerada, Salomão. Tem a questão de planejamento estratégico para a internacionalização, do Manuel Mendes, da IXL. Tem playbook e governança, então tem
o Santa Catarina Business Hub, com o Klaus Raup, o Fabrício falando sobre playbook, fala sobre governança internacional também, gestão, branding, a questão de localização aí, no caso, a gente que trouxe, tem a questão também de canais. A gente aí fala sobre isso tudo para falar o porquê e o como internacionalizar. Aí a gente falou em guia prático, né? E uma das coisas que eu provoquei para cada articulista é, no final, trazer justamente, deu até sorte de pegar na página, uma síntese do capítulo. Então, apesar de ser um livro grande, se a pessoa pensar em exportar, por exemplo, ela vai no capítulo, tem uma síntese só daquele capítulo, se ela não quisesse Não é um livro aprofundar. linear, eu posso ler só o que me interessa do livro. Exatamente. Um checklist, então também por isso a gente chama ele de guia prático. Então, para cada entrega dentro dessa jornada de internacionalização, a pessoa pode ir validando ali as etapas dentro daquela etapa do funil. E tem algumas referências bibliográficas também que a gente traz para internacionalizar. Como a gente fala do quê, aí a gente fala sobre exportação, expansão e operação internacional. Então, para a pessoa que quer só expor o seu produto ou seu serviço, ou seu SaaS, tem capítulos especiais sobre isso, ou tem a questão da precificação do produto ou do serviço, que também foi a WTM que trouxe para a gente através do Lisandro. A gente fala de expansão internacional, então a empresa que já está nessa maturidade quer criar uma unidade no exterior também, tem um capítulo falando sobre travessia. Expatriação corporativa, olha que capítulo maravilhoso isso. A gente procurou, artigo, e a gente não encontrou conteúdo nenhum na internet falando sobre isso. Quem trouxe foi o Henrique Bilbao, vice-presidente da CAT, de internacionalização. Ele criou falando a minha irmã foi expatriada pela Seara. Olha que legal. Um ano e pouco na Holanda, com expatriação para trabalhar lá. Que legal. E o Bilbao, ele tá lá no Canadá já há muitos anos, né, com a ESOC. Então, ele falou justamente dessa questão, porque a gente tem que se desapegar de várias coisas, né? Tipo, não só da nossa pátria, mas também, assim, morar longe de parentes, né? Esse tipo de coisa. E entender justamente desse aspecto corporativo também, as coisas que tem que abrir mão. Tem aí, como eu te falo, né, Salomão? Tudo é 2 pesos e 2 medidas, né? Sempre tem os seus prós e contras. A gente fala também de soft landing, a questão de operação, a gente traz a questão de propriedade intelectual também, a questão de inovação aberta que tu bem citou. E aí, no final do livro, a gente traz também alguns cases de empresas que se internacionalizaram. Então, foram 9 empresas dentro do nosso ecossistema que a gente falou muito sobre como que elas se internacionalizaram, quais que são os aprendizados. Então, gente, de fato, ele é um livro que a gente tentou, assim, com muito carinho. A gente queria ser algo compacto, mas assim, teve inclusive articulistas que a gente disse, olha, vamos pegar parte do teu conteúdo e levar para o portal. Então, quem tiver interesse, acessar o ponte.tech, também tem alguns conteúdos complementares ao livro que estão disponíveis lá. Eu sou colunista do Economia SC, lá também eu falo sobre comunicação internacional. Então, assim, não é porque é um livro que eu participei, né? Ia ser 5 volumes, se fosse. Mas, assim, é um livro que, assim, que eu recomendo realmente para as empresas. Onde compra? Não, essa unidade, inclusive, já está aqui autografada aqui. Essa é uma cortesia. Quem está assistindo, compra onde? Quem está assistindo pode acessar o site ponte.tech para adquirir, mas, Salomão, queria te entregar em mãos aqui. Obrigado. É um prazer estar te entregando isso. Mas assim, gente, o livro também está disponível nos principais marketplaces. Então, Amazon, Mercado Livre, enfim, Clube dos Autores. Pesquisar no Google que acha fácil o nosso livro lá. Como eu disse, nosso tempo podia ficar aqui horas falando. Vamos cortar para o pessoal assistir também. Claro. Que a gente tem sempre 3 perguntas finais, que são as perguntas T, X e M. Perfeito. Do TXM. XM é Think, Experience e Manage. Perfeito. Think. Uma pessoa, não vale dizer esse, um livro, um filme, alguma coisa que te inspira. Nossa, um filme que me inspira muito é Matrix.
essa questão de tu pensar que tu estás numa realidade que não é a tua realidade. Que não é a nossa, que na verdade tu pode exponenciar esse teu pensar, né, o teu conhecimento. Isso eu acho fascinante na teoria da Matrix, né? Será que nós não ridemos numa? A gente fica se perguntando, né, justamente o tanto que a gente poderia, a capacidade do intelecto humano, eu acho isso fascinante, né? O tanto que a gente pode explorar, porque o óbvio só se torna óbvio depois que foi dito, né? Então, eu acho fascinante realmente essa... X Experience, uma experiência que mudou a tua vida. Acho que foi morar internacionalmente. Obviamente, né, gente, tudo depende do seu contexto, né? Graças a Deus foi num momento bem feliz da minha vida que eu pude vivenciar 6 anos no exterior, mas assim, conviver com outra cultura, aprender uma língua nova, experiências novas, se relacionar com o mundo, assim, absorver. Então, assim, quem não pode morar fora, assim, pelo menos participar de missões ou viajar, explorar o mundo, é algo fascinante que eu recomendo para todo mundo. Agora com IA e realidade aumentada, realidade virtual, dá para fazer também sentado em casa, né? Exato. M-Manage, uma ferramenta que você indica para os empreendedores. Nossa. Saber inglês é a primeira. Saber inglês é a primeira. Exato. Gente, e aí pegando assim, obviamente, não vou entrar no ramo, na seara dos AIs, porque senão a gente vai longe, né? Mas o Miro é uma ferramenta que eu acho maravilhosa aí para construção de canvas, né? E colocar as tuas ideias num whiteboard e tal. Então, é algo que eu gosto muito de usar e eu recomendo aos empreendedores aí de estar explorando. Então tá. Nossa canequinha aqui, ó, diz assim, diz o nosso propósito, que vem lá do Simon Sinek, né? Uhum. E o nosso propósito é mudamos o mundo de baixo para cima. Se olhar na caneca, está gravado aí o nosso propósito. Perfeito. E você é uma pessoa que muda o mundo de baixo para cima. Então a gente vai dar uma canequinha para você, mudando o mundo de baixo para cima. Para você abrir aqui. Mudando o mundo de baixo para cima. Opa, muito obrigado, personalizado, inclusive. Muito obrigado, Salomão. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer. E onde é que a gente acha o Alexandre, a Inglês Inc., o livro? Conta bem, pessoal. Perfeito. A Inglês Inc. acha nas redes sociais, @inglês.inc, no Instagram, a English for Startups também, Instagram, LinkedIn, enfim. O meu Instagram pessoal é o Noronha Design. Não abri mão do design no username. E o nosso site é o www.inglesinc.com.br. Ok. Obrigado, Alexandre. Pessoal, podcast TXM você acessa no YouTube com TXM Business. Nos outros canais é TXM Métodos, em Spotify, Instagram, Facebook, LinkedIn, TXM Métodos. Estamos sempre com coisas novas para você assistir. Não percam. Alexandre falando da ponte para o mundo. Tá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Felipe.